Estamos de volta com o Saber Direito Debate. Hoje eu estou conversando com o advogado especializado em direito previdenciário, Humberto Tomasi. Professor, no bloco anterior conversávamos sobre o auxílio-doença. Na prática, como é que funciona a continuidade desse benefício? Certo, isso é uma questão bastante interessante. Há um tempo atrás, a Previdência Social fazia uma perícia para conceder o benefício e uma perícia para cancelar o benefício. O que acabou ocorrendo com isso? A pauta de perícias, a agenda de perícias ficou muito longa. E aí o segurado que já poderia retornar ao trabalho, muitas vezes que já tinha retornado ao trabalho, continuava recebendo o benefício do auxílio-doença, porque ele não era cancelado até a realização de uma nova perícia. E até o perito da Previdência ter agenda para receber o segurado, constatar que ele realmente está apto a voltar ao trabalho e dispensá-lo do benefício, se passavam meses e meses e meses e a Previdência pagando benefício para quem já não estava mais precisando. O que foi feito? O sistema mais conhecido como alta programada. Hoje em dia o segurado vai até uma agência da Previdência Social, com data e hora marcada, porque não existem mais aquelas filas gigantescas que se formavam 4, 5 horas da manhã. Agora você telefona, marca um dia e horário, não é? Agora é pelo telefone 135, pelo site da Previdência Social, podem ser feitos os agendamentos. Então o segurado agenda um dia e hora para ir até o INSS e fazer a sua perícia no benefício de auxílio-doença. Vai até lá com toda a documentação médica, se o perito conceder o benefício, vai lhe dar uma alta programada, um dia certo em que o benefício será cancelado. Automaticamente? Sim, automaticamente. 2, 3, 4, 5, 6 meses, 2 anos direto, isso depende da avaliação de cada perito. Quando a gente está falando de um braço quebrado, uma pessoa jovem, talvez seja possível realmente fazer isso. Olha, daqui 3 meses você pode voltar ao trabalho. Vou te conceder o benefício por 3 meses, você não precisa mais aparecer aqui. Volta ao trabalho depois que terminar isso e encerrou. Isso economiza muitas perícias para o INSS nesse sentido. No entanto, a absoluta maioria dos casos não é possível prever quando o segurado estará apto para retornar ao trabalho. O que é feito então? 15 dias antes do prazo fatal concedido pelo perito, o segurado deve fazer um novo agendamento, que se chama pedido de prorrogação. Pode ser feito pelo 135 ou pelo site do INSS também. Nada mais é o pedido de prorrogação do que a marcação de uma nova perícia. Aonde está o problema aí? Quando esse sistema estava funcionando com mais velocidade, quando essas perícias estavam sendo marcadas para 10, 15, 20 dias após o agendamento, tudo bem. O problema é que, em muitos casos, essa nova perícia tem demorado mais de 3 meses. Nossa. E o segurado come o que nesse meio tempo? Porque não está voltando ao trabalho, ele não pode voltar ao trabalho. Ele, inclusive, está marcando uma nova perícia porque continua incapaz, porque ainda precisa do benefício. Só que essa nova perícia ficou para dali 3 meses, ficou para dali 4 meses. E o benefício dele está encerrado daqui 15 dias. Sim. Porque são nos 15 dias anteriores ao término do benefício que se pode fazer o pedido de prorrogação. Ele não pode fazer antes por conta própria? Não pode fazer antes, não pode fazer antes. Justamente porque nesse período o próprio segurado vai avaliar, estou apto a retornar ao trabalho, aí retorno. Não estou apto, vou fazer um pedido de prorrogação. Sim. E se faz o pedido de prorrogação, logicamente que não vai retornar ao trabalho, mas fica lá 3, 4 meses, às vezes, esperando para a realização da perícia. E aí, para saber se vai ou não ter a continuidade do benefício, né? Porque a marcação de uma nova perícia não é garantia de que ele vai continuar recebendo. Então, essa questão já gerou muitos problemas e muito sofrimento para os segurados, né? Infelizmente, existem até ações civis públicas que foram ajuizadas e que já determinaram que o INSS deve continuar pagando o benefício até a realização do novo exame. E está perfeita essa determinação. Acho que é isso mesmo que tem que fazer. O sistema até pode funcionar de uma forma razoavelmente satisfatória quando as perícias não demoram muito. E o segurado não fica muito tempo sem receber. E aí não vai ter prejuízo no seu sustento. Não vai faltar dinheiro no mês.
No entanto, se demora 3 ou 4 meses, fica complicado, né? Aí a pessoa não tem de onde tirar dinheiro, não recebe da Previdência e não recebe, obviamente, da empresa. Então, acho que está certa, sim, essa medida. Acho que o INSS, por conta, já deveria ter feito isso e não deixar a parte mais fraca da relação ali, o hipossuficiente, o necessitado, sofrendo com isso, né? Então, se alguém tem que arcar com isso, é a Previdência. Infelizmente, as perícias estão com a agenda muito longa, está demorando demais para fazer o pedido de prorrogação. Que não sofra o segurado, né? Que sofra a Previdência, não o segurado. Professor, qual a avaliação que você faz do nosso sistema previdenciário? Muito boa, muito boa, por incrível que pareça. É o melhor sistema de distribuição de renda do país. Está aí há 88 anos pagando benefícios rigorosamente em dia, sustenta diretamente milhões e milhões de brasileiros. Cada benefício da Previdência sustenta, em média, 2,5 pessoas, o que dá, hoje em dia, cerca de 70 milhões de brasileiros sustentados diretamente pela Previdência Social. Fora que ela é o motor da economia de mais de 60% dos municípios brasileiros, porque mais de 60% dos municípios têm os recursos da Previdência Social injetados na sua economia mais do que a participação no fundo de participação do município, o dinheiro que vem do fundo de participação dos municípios. Então, é essencial para a sobrevivência do país. Os ajustes que devem ser feitos na Previdência são naturais, porque a Previdência serve como um seguro para a sociedade, para salvaguardar a sociedade. Se a sociedade não para de evoluir, não para de mudar, a Previdência também não pode parar de evoluir e de mudar. Então, as mudanças são naturais que aconteçam. Elas são necessárias. O sistema previdenciário precisa mudar constantemente, porque a sociedade muda constantemente. A nossa pirâmide etária já se inverteu. Há 88 anos atrás, era uma expectativa de vida, cerca de 20 anos menor do que a que temos hoje. As coisas mudaram hoje em dia. Precisa ser revista a Previdência, sim. Mas o governo deve trabalhar, antes de aumentar tributos, cortar benefícios, restringir direitos, deve sim trabalhar com inclusão previdenciária, que foi o tema das aulas. A inclusão previdenciária, trazer para o seio da Previdência Social, trazer para a proteção previdenciária milhões e milhões de brasileiros que estão na informalidade, isso é que vai salvar a Previdência e o Brasil em pouco tempo, em médio prazo. A longo prazo, lógico que as mudanças terão que ser feitas, mas essas mudanças podem ser feitas de forma gradual, podem ser bem pensadas, podem ser implantadas mais devagar e não ser um choque para os segurados. Então, a principal questão na Previdência Social hoje em dia, eu acho que é a inclusão previdenciária, educação previdenciária, conscientização daqueles que estão na informalidade, daqueles que não pagam a Previdência. O governo precisa parar de fazer propaganda negativa da Previdência Social, precisa fazer propaganda positiva, precisa estimular, incentivar as pessoas a pagarem a Previdência. Imagine esses, talvez, 30 milhões de pessoas na informalidade no Brasil pagando de um dia para o outro a Previdência. A coisa ficaria muito melhor. Mas ninguém se estimula a fazer isso. Se ligar à TV todos os dias e todos os dias ver a mesma propaganda negativa, ver as mesmas notícias, a Previdência está falida, a Previdência está quebrada, a Previdência não tem dinheiro, as coisas não funcionam. Não é isso que a gente deve fazer. É justamente o contrário. O governo deve incentivar, deve mostrar que a Previdência Social tem um rol aí de 10 benefícios, que paga os benefícios rigorosamente em dia, todos os meses, que não atrasa, que sustenta milhões de brasileiros. Então, isso é mais importante do que qualquer mudança, qualquer outro tipo de mudança na Previdência neste momento. Inclusão previdenciária, trazer para a Previdência as pessoas que estão na informalidade é mais importante do que as mudanças que, obviamente, são necessárias no sistema a longo prazo. Professor, vamos falar um pouquinho agora de algumas obras que
você trouxe e que indica, não é, para quem quer se dedicar a esse estudo. A primeira delas é Direito Processual Previdenciário, de José Antônio Savaris, é isso? É, José Antônio Savaris. Savaris, José Antônio Savaris. Perfeito. Eu acho que sem medo de errar, é um dos melhores juízes do Brasil. Ele atua em Curitiba e em Direito Previdenciário, lógico, e tem uma obra sensacional. Esse Direito Processual Previdenciário traz muitas questões envolvendo a prática, o processo previdenciário, como funciona, como são feitos os recursos, casos concretos, como a Justiça tem entendido, várias teses. É sensacional o livro e o autor também é um dos melhores juízes, um dos maiores conhecedores de Previdência Social no nosso país. Vamos partir para a próxima obra. Manual de Direito Previdenciário, já está em sua 12ª edição. Carlos Alberto Pereira de Castro, João Batista Lazari. Exato, são 2 juízes lá do Rio Grande do Sul e que tem um dos melhores manuais sobre direito previdenciário. Todos os temas do direito previdenciário estão tratados aí. O seu histórico, a Seguridade Social, custeio da Seguridade Social, benefícios, tudo está tratado ali no manual, então passa por todas essas questões de fácil consulta, atualizado e de forma bem clara a didática do livro. Então é sensacional também para quem quer ter uma noção geral de tudo na Previdência, como as coisas funcionam. Bom, e aqui nós temos 2 obras sobre desaposentação, não é? Desaposentação, Teoria e Prática, Adriane Bramante de Castro e Viviane Massotti, Fábio Zambit Ibrahim. Isso, perfeito. Talvez sejam algumas das 2 melhores obras sobre desaposentação, que é esse tema tão em voga hoje em dia, tão pertinente de falarmos, de comentarmos, e que tanta diferença vai fazer para os beneficiários, aí, os segurados da Previdência Social. E esses 2 livros trazem tudo o que se precisa saber sobre desaposentação. A teoria, a prática, a jurisprudência, as teses, está tudo aí, são 2 obras fantásticas e de fácil leitura, não são livros muito grandes e são muito práticos. Professor, o que aqueles alunos que querem se especializar em direito previdenciário devem estudar com mais afinco? Olha, tem que estudar tudo, mas vai precisar buscar por conta própria, porque não existe nas faculdades ainda uma grade consistente de direito previdenciário, vai ter que buscar por conta própria, entender o direito previdenciário, estudar, talvez seguir num escritório de advocacia que trabalhe com direito previdenciário, ou numa justiça federal, por exemplo, ou alguma área do Poder Judiciário que atue, que trabalhe com previdência social, às vezes diretamente no INSS, fazer cursos de especialização, de aprimoramento em direito previdenciário, isso vai ser essencial. E aí vai ter que estudar tudo, porque é uma matéria bem complexa mesmo. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Foi um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Bom, se você quiser enviar alguma pergunta para a gente, anote o nosso endereço, saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser assistir este programa pelo YouTube, também anote o endereço, www.youtube.com/saberdireitodebate. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.